Tem sido uma alegria muito grande para nós estarmos cultivando esses momentos com vocês, no sentido de nos sentirmos mais interconectados na nossa interdependência, não é? Essa é uma situação onde nós nos damos conta de que somos todos interconectados. E esse é, de certa forma, o tema que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, que é em relação à verdade, a importância da verdade nas nossas vidas, de sermos verdadeiros. Já falamos muito sobre isso aqui, mas hoje eu gostaria de trazer um enfoque em relação a mentiras e traições, fora de um contexto moral ou religioso. Porém, dentro dessa compreensão onde nós somos todos interconectados, quando nós prejudicamos alguém, se já estamos em um nível de consciência um pouquinho mais alto, nós prejudicamos a nós mesmos e ferimos a nós mesmos pela culpa e pelo ferir o outro, não é? Então, no caso de mentira, por exemplo, quando nós não somos verdadeiros, isso falando de uma perspectiva um pouco mais científica, o corpo inteiro entra em incoerência. Tem até tipos de terapias que trabalham justamente com isso, ao fazer perguntas ao corpo e o corpo sinaliza se aquilo é verdade ou não. Se chama muscle testing, a testagem muscular. Não é? Então, a terapia do biomagnetismo se utiliza disso para fazer seus diagnósticos. O body talking trabalha assim também. A pessoa vai sentindo a tonacidade muscular do outro. Quando estamos verdadeiros, a tonacidade muscular é maior. E quando somos falsos ou mentimos, nós perdemos a força fisicamente. Já se conhece esse fenômeno hoje e nós temos formas de testar isso. É muito interessante. E o que se percebe é isso. Quando nós falamos alguma mentira ou não estamos sendo verdadeiros, nós sentimos um tipo de fraqueza no corpo, que nas pessoas mais sensíveis é possível de se perceber. Nós entramos naquilo que nós chamamos de incoerência organísmica. Então, a mentira é algo que, conforme nós vamos evoluindo em consciência, vai deixando de ter sentido. Nós vamos nos encaminhando para a aceitação radical daquilo que é, inclusive daquilo que há em nós mesmos. Uma questão muito polêmica e que traz muito sofrimento, e eu vejo isso no consultório, é, por exemplo, a questão da traição, que envolve mentira. Na traição afetivo-sexual, por exemplo, que envolve 3 pessoas, não é? Sofrem todos igualmente nesse tipo de situação, porque se está mentindo para alguém. Então, aquele que é o agente da traição faz sofrer a pessoa com quem ele tem algum tipo de relação ou compromisso de fidelidade, naturalmente. Ainda que a pessoa não descubra ostensivamente, aquilo se percebe como um furo numa cuba alquímica que é um e outro formando uma relação, um casal que forma uma relação, forma como se fosse um container de segurança, nós chamamos de cuba alquímica. Ali todas as transformações vão acontecendo, transformando a um e a outro a partir dessa relação. E quando alguém trai, quando eu digo trair, é omitir do outro, né? E se relaciona com outra pessoa, é como se formasse um furo nessa cuba alquímica e a energia se escoa por ali. Em um nível inconsciente, o outro percebe e o outro, ainda que não saiba o que é que está errado, o outro percebe e entra também em incoerência e sofrimento, mesmo que não descubra, não é? Então sofre todo mundo, sofre quem está ali vulnerável, que tem um compromisso com alguém que está traindo, sofre
essa terceira pessoa que entrou de paraquedas numa situação onde ela não é prioridade, uma situação onde ela pode ser a qualquer momento descartada e o que ela sente aquela relação hierarquicamente é abaixo da outra que pré-existia. Então ela não tem poder, é uma relação, essa terceira pessoa, ela não tem muito poder. Ela está mais vulnerável do que todo mundo. E sofre aquele que trai, porque ele entra em incoerência. Ele fica cindido. Então aquilo cria uma cisão interna que causa muito sofrimento. Então, se nós pudermos evitar esse tipo de situação, é algo que alivia muito o nosso próprio sofrimento e o sofrimento de quem está em volta. Muitas pessoas que passam por esse tipo de situação, em qualquer posição que seja a pessoa que é traída, seja aquele que trai, seja aquele que é o objeto, né, que se interpola numa relação pré-existente, todos sofrem muito. Eu já atendi pessoas em todas essas posições e é muito ruim mesmo, entrando em incoerência, não é? Há um paradoxo muito interessante na questão da traição. E, por exemplo, num casamento, numa situação de relacionamento onde há falta, há algo onde o relacionamento não está bom, não está atendendo, existem várias formas de se lidar com isso. Pode-se conversar, pode-se separar, pode-se chegar à conclusão que aquela relação não tem mais sentido e pode-se trair e compensar aquilo que estava faltando. A pessoa que trai, que a princípio está insatisfeita naquela relação original e encontra essa forma de reagir a isso, é uma das formas, o trair, o compensar, né? Apesar de eticamente duvidosa, essa pessoa que trai, ela fica com uma espécie de culpa, não é? Em primeiro lugar, ela satisfaz aquilo que estava faltando na relação dela e ela forma uma espécie de culpa que a faz tolerar mais ainda as coisas que a deixam insatisfeitas em relação àquela pessoa. Então, o paradoxo que existe em relação à traição é que muitas vezes a traição ajuda a manter o relacionamento original. A traição pode ser utilizada para manter aquela relação original. Porém, o ponto negativo disso, fundamentalmente, é a situação neurótica gerada por isso. Porque aquele que é o traído, muitas vezes ele até exacerba a própria sexualidade como forma inconsciente de prender o outro porque se sentiu preterido e entrou em sofrimento e entrou em competição. Nosso ego não suporta muito bem a rejeição e em relação a dois, dificilmente o nosso ego suporta sermos trocados, sermos preteridos, não sermos o ser mais maravilhoso na vida do outro. Então, essa questão da relação a dois tem um potencial de trazer sofrimento imenso. E aí, quando nós temos um pouquinho mais de consciência, nós nos atentamos para o quanto é importante desenvolvermos uma relação ética, em primeiro lugar, com nós mesmos e, em segundo lugar, com aquele ser que está ali compartilhando a vida conosco. Naturalmente, há emaranhamentos nessa relação de casal. Há muitos emaranhamentos. E, através disso, há uma grande possibilidade de desenvolvimento de um e de outro, a partir dessa convivência íntima, do dividir a vida com alguém. Não é nada fácil. Ninguém está aqui dizendo que isso é fácil. Agora, há erros que podemos cometer nesse processo que vão multiplicar enormemente o sofrimento do outro e o nosso sofrimento. Dentro do início da fala de hoje, né? Nós estamos todos interconectados. Se eu causo sofrimento a alguém,
eu causo sofrimento a mim mesmo. Não compreendam que eu esteja falando de uma forma moralista, não é isso. O que eu falo é em nível de consciência. Poderia até, no caso a relação tenha esfriado ou não haja mais aquela vivacidade, as pessoas ainda assim queiram se relacionar, há pessoas, por exemplo, abrindo o casamento. Isso é algo muito polêmico, porém já é um passo acima, um pouco mais honesto, né? E transparente do que o trair enganando o outro. Eu tenho observado no consultório a diminuição dessa questão de traição enganando o outro. E isso é algo que sinaliza um certo nível, um pouco mais avançado de consciência. Então é isso, queridos, quando nós estamos mentindo, nós entramos em incoerência organísmica, temos inclusive fraqueza muscular, nós temos sinais disso, existe esse muscle testing que sinaliza se nós estamos verdadeiros naquela resposta ou não. Isso é usado inclusive em diagnóstico em relação a várias terapias. E o cuidado que nós precisamos ter em relação a essa pessoa que formamos um compromisso com ela, no sentido de não mentirmos, não trairmos. É algo muito nefasto e que causa muito sofrimento, um sofrimento neurótico que às vezes dura uma vida inteira se reproduzindo em ciclos. Há pessoas que são culturalmente condicionadas a trair, são criadas já assim, então elas precisam se tratar muito para não mais reproduzirem esse modelo, que às vezes é um modelo familiar, não é? Então precisam ter consciência, por que eu faço isso? O que me leva realmente a agir assim, não é? Tem pessoas que já têm uma ética um pouco mais diferente e já não mais trabalham assim, com a traição em relação ao outro. A traição é como qualquer outra mentira, não é? Quando nós mentimos para nós mesmos ou mentimos para esse outro, porém pela intimidade que é a relação a dois, isso acaba tendo um potencial destrutivo muito grande em qualquer um dos papéis. Aquele que trai também sofre muito. Ele entra em sofrimento e em cisão interna. Então, sobre a verdade novamente, eu gostaria também de fazer uma live sobre aceitação radical, aceitação do que é a verdade. Muitas vezes erramos por nos apegarmos tanto a determinadas situações, não é? E assim entramos em erro. A separação nunca é algo fácil e nunca é uma saída em si, não é? E os nossos emaranhamentos, e temos muito a aprender nesse tipo de relacionamento, muito. Cada situação é única, não é? E conforme aumentamos em nível de consciência, naturalmente nos encaminhamos para o cuidado maior consigo mesmo e o cuidado maior com os outros, não é? Então, a verdade, né? Sermos verdadeiros conosco em relação ao que sentimos, em relação às nossas verdades. Podemos ou não dar vazão a sentimentos, isso nos torna mais fortes emocionalmente, mais fortes, inclusive fisicamente, no sentido de coerência do organismo e saúde, não é? Então, fazermos um compromisso com a verdade, com a nossa verdade, não é? E a noção do nível de responsabilidade que nós temos com esse outro que está conosco. Há tantas formas de buscarmos melhorar os relacionamentos, não é? O Thich Nhat Hanh, que é um monge que nós gostamos muito, ele diz que de tempos em tempos, numa relação de casal, nós deveríamos parar tudo e perguntar ao outro: meu amor, você acha que eu estou compreendendo você o suficiente?
Se eu não estou te compreendendo, me ajude a te compreender melhor. Então, o honrar aquele que está conosco. E a importância disso. A verdade, sempre a verdade. Ok, queridos? Bom, então nós vamos... Se alguém tiver algo a comentar sobre isso, nós podemos falar agora ou falar depois. Melhor falarmos depois da prática, não é? Depois da prática eu vou abrir para se alguém quiser comentar. Vamos então para a nossa prática de hoje. Eu vou convidar que vocês se coloquem aí na postura. Entrando em contato com a quietude e com o silêncio interno. Vamos iniciando tomando consciência de nós mesmos neste espaço onde estamos agora. Percebendo o corpo em equilíbrio, o corpo ocupando um espaço, entrando em contato e gerando dentro de nós mesmos a quietude. Esse ponto fixo dentro de nós que não se abala, se chove ou se faz sol. Entrando em contato com a nossa própria estabilidade. Começando percebendo profundamente o corpo, toda a superfície da pele, a pele em contato com o ar ou em contato com as roupas, as sensações da postura, do corpo em equilíbrio. Vamos observando a postura agora, buscando uma postura ereta, ao mesmo tempo ereta e confortável, como se um fio puxasse o topo da cabeça para cima, os ombros equilibrados, uma postura que percebamos onde fica mais fácil perceber a respiração fluindo, a respiração mais aberta, mais fluida. Percebendo as pernas, tronco, braços, cabeça. Todo o corpo como uma unidade. Habitando realmente este corpo pelo lado de dentro, ocupando todos os espaços com a nossa consciência. E podemos então ir convidando a atenção para a respiração neste momento. Talvez inspirando profundamente e soltando, soltando, soltando. E respirando naturalmente agora, conforme a respiração se desdobra, sem nada a forçar, apenas acompanhando com nossa atenção o respirar.
Vamos percebendo onde fica mais fácil sentir a respiração acontecendo. Podemos perceber o ar atravessando as narinas. Perceba se você consegue sentir o ar entrando mais fresco e saindo aquecido pelo calor do corpo. Sendo esse um momento de não resistência, sendo este um momento de refúgio, um momento onde naturalmente geramos a paz dentro de nós mesmos. Pode ser que seja mais fácil para você perceber a respiração acontecendo no peito. Os pulmões se expandindo e se retraindo nesse fluxo e refluxo do ar dentro e fora. Se a qualquer momento do processo você perceber que divagou ou que se distraiu, que a mente já está em outro lugar, não tem problema acontecer isso. É normal. Você pode apenas se dar conta que se distraiu e retornar de forma amorosa, sem julgar, retornar a atenção para a respiração. Simplesmente voltar. A qualquer momento retomamos o caminho. Ainda que tenhamos nos distanciado muito, retomamos, e a retomada é sempre bem-vinda. Pode ser que percebamos a respiração mais viva no abdômen. Se você desejar, pode inclusive colocar uma das mãos sobre o abdômen e ir acompanhando o fluir do ar que entra e do ar que sai, o abdômen se elevando e retornando naturalmente. Se a mente fugir, trazemos de volta com naturalidade, voltando sempre para a respiração. E nos preparando agora para uma transição, podemos da respiração expandir a atenção de forma que inclua todas as sensações que acontecem no corpo agora. Talvez você sinta uma coceira em algum lugar, talvez algum tipo de vibração nas mãos, talvez as extremidades frias. Talvez uma brisa acariciando a face agora. Tudo está incluído na percepção deste momento. Com naturalidade, de forma amorosa,
e tranquila. Respirando, a respiração também é uma sensação, porém expandimos para todas as outras agora. As sensações que são agradáveis, talvez a sensação do corpo em equilíbrio, ou talvez sensação de conforto, de abertura e de paz. As sensações que são desagradáveis para nós, como algum tipo de contração ou dor, também essas estão incluídas. Observemos como, por exemplo, a dor pode monopolizar nossa atenção e podemos nos apegar a ela, ainda que sintamos aversão. Observe a liberdade que há nessa forma de colocar a sua atenção. Você pode dirigir a atenção para uma outra sensação, para uma parte que não está doendo, ou para uma parte onde a sensação seja agradável, se desejar. Isso não significa estarmos negando, significa apenas a liberdade que temos. Sempre, em primeiro lugar, tomamos consciência. Talvez as sensações agora sejam apenas neutras, nem agradáveis e nem desagradáveis, apenas neutras. Percebemos que elas estão aí. As sensações, talvez da pele com o ar em contato, ou da pele em contato com as roupas. Vamos incluindo tudo que estiver aí e permitindo também que passem, chegando outras com naturalidade. Apenas estando presentes com a nossa experiência, a experiência deste momento. E nesse momento podemos buscar no profundo de nós mesmos aquilo que são as nossas intenções, as intenções que temos para nossas vidas. Eu posso repetir para mim mesmo que eu esteja saudável, física e emocionalmente, que eu esteja feliz e que conheça as reais causas da felicidade, que eu possa estar livre de todo e qualquer sofrimento, não das dores, as dores fazem parte da vida, mas do sofrimento quando nos apegamos às nossas dores. E expandindo essa intenção do amor-bondade que existe em nós, expandindo para todos os seres, todos os que nascem neste momento, todos os que partem neste momento,
todas as crianças, os idosos, todas as pessoas de nossa família próxima, ou todas as pessoas de todas as famílias, todos que estão solitários agora, que se acreditam solitários agora. Expandindo para todos os animais, toda a natureza em sua exuberância, que todos os seres possam estar saudáveis física e emocionalmente, que todos os seres possam estar felizes e que conheçam as reais causas da felicidade, que todos os seres possam estar livres do sofrimento e que possam descansar na graça deste imenso universo. Obrigada, queridos, por praticarmos juntos mais este dia, assim nos fortalecendo nessa nossa ideia de interconexão. Se alguém tiver algum comentário ou alguma dúvida que eu possa auxiliar, Janaína dizendo, faz muito sentido. Que bom, Janaína. Paulo, conheço gente que culturalmente aceita a traição. Se há aceitação dos dois lados, já não é traição, não é? Então, o que nós estamos falando aqui é em relação à mentira, não a questão moral de se relacionar com outra pessoa, até porque há a possibilidade de se abrir o relacionamento e ninguém está enganando ninguém. Se é culturalmente aceito, se a outra pessoa envolvida aceita, então tudo bem. Então essa questão, vou trair, o pai traiu, as mulheres aceitaram, então ela também aceita. Aí eu vou colocar uma diferença entre aceitar e se resignar. Existe a situação do aceitar, então cada um se entender de uma forma livre, e existe o resignar-se a uma situação por um sentimento de impotência, passividade ou fragilidade, as questões do machismo também, que são milenares e que nós lidamos, né? Mas a traição não é algo que se restringe aos homens, as mulheres também fazem isso, nós estamos falando de pessoas, né? Então, o enganar o outro. Ainda que algumas pessoas parecem que aceitam por permanecer ali, as feridas são muito profundas, por se sentirem enganadas, se sentirem preteridas, não é? Então, quando não somos verdadeiros com o outro, mas é verdade, existe muita resignação, mas não a aceitação, né? A Cláudia ia comentar isso, Paulo. Existe uma certa acomodação, às vezes, cultural, não é? Então, mas não significa que a pessoa não esteja ferida, né? E pode haver uma acomodação cultural dentro disso, porém, em um nível maior de consciência, isso já pode trazer muito sofrimento, não é? Que bonito isso que você disse, honrar o companheiro, exatamente. Honrar aquela pessoa que se propôs a compartilhar a vida dela conosco, né? Suiane. Que bom, Isabela, que adora meditar conosco. Marilda, a sua fala, o tom da sua voz são agradáveis. Gratidão, Marilda, que bom, querida, obrigada. Não é? Então, Vilma, bom meditar com você, que bom. A Valnice diz que esse momento de meditação faz muito bem, sou grata. Nós também somos gratos por estarmos nesse momento, né? A Fátima falando da falha da condição.
Madeira, sempre atentar para que nossos relacionamentos sejam para nosso crescimento e não mais uma neurose. Sempre alerta. Muito prazer, sou Mariana. Verdade, Mariana. Não é que não tenhamos mais tanta expiação, né? Em relação a... Nós escolhemos alguém para compartilhar nossas vidas para sermos felizes, para diminuirmos a solidão e o sofrimento e crescermos juntos, né? Então, eu tenho percebido em muitas pessoas, as pessoas acordando para essa questão do não mais trair, né? Então, esse é um fenômeno mesmo que eu tenho observado. Apesar de, como Paulo disse, existe muito, sim, ainda uma acomodação cultural para muitas pessoas, ou existem culturas, né, onde isso é aceito, inclusive outros países e tudo. Porém, existe também, junto com isso, uma opressão muito grande de um dos lados, né? Então, Révia, sugestão de tema, liberdade. Não sei se já foi abordado. Ah, interessante, vamos anotar aí. Anotem aí, por favor, pessoal, que nos ajuda aí. Claudine, liberdade. Muito bom, excelente ideia, Révia, obrigada, querida. Muito bom, posso falar sobre liberdade, né? Ok, queridos? Então, maravilhoso estar com vocês hoje novamente e vamos seguindo, praticando juntos, ok? Gratidão por estarmos juntos aqui, queridos. E até a próxima. Que vocês estejam bem e felizes e em paz.